A mala completamente sem tropete. E muito bom dia, hoje acordamos 5h30 da manhã para ir para Campinas, para o Congresso Brasileiro de Terapias Cognitivas. E assim, pela mala, pela cor da blusa também, vocês já sabem que eu estou indo a convite de Dona Sintropia. E gente, tá meio punk porque eu fiquei doente nos últimos dias, tá? Corrente de oração às 11h99 pra eu melhorar e estar 100% quando eu chegar lá. A gente vai acabar perdendo o primeiro dia, são 4 dias de congresso, mas a gente tá saindo hoje, na terça, que é o primeiro dia de congresso, a gente vai chegar lá de tardezinha. A gente só vai a partir do segundo dia, que é amanhã, na quarta-feira, e dessa vez eu fiz dessa maneira porque era um congresso mais flexível pra mim em termos de horários, em termos de datas. É um congresso também mais longo, são 4 dias, então pra não bagunçar tanto a minha agenda de atendimentos, até porque esse ano a gente tem algumas viagens a trabalho a fazer, pra não bagunçar tanto a minha agenda de atendimentos, eu decidi a gente sair só no primeiro dia mesmo, no caso na terça-feira, então eu atendi ontem, eu ainda vou tirar 2 turnos lá em Campinas pra eu atender. Eu nunca fiz isso em um congresso, mas eu vou testar. Dessa vez eu decidi escolher mesmo as palestras que seriam mais pertinentes, mais assertivas pra mim. E essa é a parte maravilhosamente boa de você ser psicólogo online. O seu Psi-Office pode ser absolutamente de qualquer canto, contanto que você tenha, né, uma internet estável, conforto e sigilo, uma privacidade no quarto que você tá, enfim, no ambiente que você tá. E eu tenho falado muito isso também no Instagram, né, da diversidade que a gente pode ter dentro da psicologia. Ontem eu estava atendendo, ontem eu estava criando conteúdo, ontem eu estava criando aula pra comunidade, eu estava emitindo notas fiscais, hoje eu estou viajando a trabalho a convite de uma marca que eu admiro muito, que eu visto literalmente a camisa. Tudo isso vivendo dentro da psicologia, e isso é muito precioso pra mim, porque eu acho que a gente passa uma graduação inteira, uma vida inteira ouvindo que a psicologia é limitada. E não só é limitada, como não é possível você realizar os seus sonhos a partir disso, que você tem que se contentar com algumas coisas dentro da sua profissão. E você descobre um universo, literalmente, de coisas quando você decide não se limitar ao que as pessoas falam pra você, ao que as pessoas falam pra você da sua área, da sua profissão. E é por isso que eu também tô gravando esse vlog, pra trazer vocês comigo nessa viagem a estudo/trabalho. E pra ver também que a psicologia pode ser muito diversa, que a gente pode viver uma diversidade de coisas dentro da nossa profissão. E eu espero que vocês gostem de acompanhar essa psicotrip. A gente tá aqui no aguardo do nosso voo e eu organizei algumas tarefas estrategicamente pra essa semana, pra ainda assim eu conseguir dar conta do que é importante e não voltar tão sobrecarregado. Então, como a gente ia passar algum tempo em aeroporto, a gente vai passar algum tempo também em hotel, eu peguei estrategicamente algumas atividades e demandas que eu consigo fazer nesses locais, né? Então, assim, eu tenho vídeo pra editar aqui pro canal, eu tenho aulas da comunidade pra construir, eu tenho alguns roteiros também pra fazer. Então eu separei essas tarefas estrategicamente pra eu conseguir fazer, por exemplo, nesse momento aqui de aeroporto, que a gente leva um chá de cadeira. E esse tempinho eu tirei agora, por exemplo, pra responder algumas mensagens e pra construir também uma aula sobre organização de rotina e de agenda lá pra comunidade. Gente, finalmente chegamos em Campinas. A gente fez uma parada em Brasília primeiro pra depois vir pra Viracopos, mas chegamos e assim, eu não poderia ser recepcionada de um jeito melhor. Juro, gente, Dona Sintropia dá aulas e aulas
de experiência, de cuidado dos detalhes. Eu cheguei aqui e tinha esse kitzão, na verdade, me esperando. Óbvio que eu vou abrir com vocês. Inclusive, eu vim para o CBTC a convite de Dona Centropia e eu nunca vou, e eu falo isso do fundo do coração, tá? Eu nunca vou me acostumar com o fato de que eu posso trabalhar através da psicologia com marcas que eu simplesmente admiro e eu genuinamente admiro. Tanto que eu sempre falo, né, que divulgar a Centropia e vestir a camisa da Centropia é uma consequência. Eu não faço isso porque eu sou embaixadora da marca. Eu sou embaixadora da marca porque eu admiro muito e eu cumpro muito a ideia e os valores da marca. Tá, então vamos ver o que tem aqui. Eu tô me assistindo aquelas blogueiras que abrem recebidinhos. Temos pipoquinha da Mais Pura de Lemon Pepper. Temos barrinha de cereais, que inclusive quando a gente abriu, o meu esposo já olhou e falou assim, eu vou comer, e eu tive que controlá-lo pra ele não abrir antes de eu mostrar pra vocês. E eu já sei que isso aqui vai ser o meu lanchinho nos próximos dias de congresso. E eu tenho certeza que eles pensaram nisso daqui também, pensando que a gente vai passar o dia inteiro, né, pra cima e pra baixo, lá no congresso, um chicletinho na bolsa. Eu tenho certeza que esse detalhe foi intencional. Óbvio que não poderia faltar o famigerado Red Bull Centropia. Não sei o sabor do Red Bull, pra mim é Red Bull sabor Centropia. Esse aqui também é Red Bull sabor Centropia. Gente, juro, é literalmente cuidado nos detalhes. Eu abri aqui, tinha uma Neosaldina, roxinha ainda na paleta. E não ironicamente, eu cheguei com dor de cabeça. Gente, pantufinha pra andar em casa. Na paleta. Temos mais quitutezinhos e, óbvio, o crachá Centropia. Amanhã eu estarei paletando com ele, com o meu lookinho também cor de rosa. Na verdade, eu já vim paletando, né? Foi intencional também. E é engraçado, gente, porque ao mesmo tempo que eu fico muito constrangida com o cuidado, com a atenção, eu aprendo muito com esse time, eu aprendo muito com a Centropia. Como eu falei, tudo aqui foi extremamente intencional, não só nas cores, né? Mas também na funcionalidade, na utilidade. Gente, teve Neosaldina. Acordamos para o segundo dia, na verdade, primeiro dia de congresso. Sabe que horas você acordou? 5h40 da manhã. Você precisava acordar muito cedo? Não, eu acordei preocupada e ansiosa com medo de perder o horário. Mas eu tô aqui me arrumando, a gente vai tomar café da manhã e aí eu vou atender duas pacientes muito queridas e depois eu vou pro congresso. É a minha primeira vez no CBTC, na verdade, eu tava pensando aqui que eu não fui pra muitos congressos, ao longo da minha graduação, inclusive foi algo que eu senti muita falta. E depois de formada também não, eu tenho 2 anos de formada. Na época da graduação foi mais por uma questão mesmo de a gente já tinha tantas demandas e tarefas e eventos e extensões e pesquisas durante a faculdade que não sobrava muito espaço mental mesmo para ir pros congressos. E sem contar que a maioria dos congressos, né, não são em Fortaleza, não são no Ceará, não são no Nordeste, e a gente tem que fazer uma viagem, literalmente, aí pra estar nos congressos. Isso demanda um investimento maior de tempo financeiro também, obviamente. Mas ainda assim, depois que eu me formei, eu acho que eu passei a ficar um pouco mais criteriosa com, não só com eventos, com investimentos no geral, tá? E quando eu falo investimentos, não é só investimento financeiro, é investimento de tempo. Porque é isso, quando você tira 4 dias sequer da sua rotina, você tem que manejar uma agenda inteira, você tem que manejar atendimentos, e você tem que organizar financeiro. Então eu sempre gosto de avaliar muito quais eventos de fato merecem toda essa reorganização. Inclusive, o Art Media Experience no ano passado foi um dos primeiros congressos, assim, que eu fui. Eu acho que por isso que eu voltei tão encantada, assim, com muitas coisas, sabe? Com a vibe de um congresso, apesar de que eu ouvi de muitas pessoas dizendo que era uma estrutura e uma organização completamente diferente de outros congressos, no sentido de que era uma estrutura e uma organização ainda melhor. E também por essa troca mesmo do presencial, né? Que eu tenho falado muito aqui nos blogs, que é algo que, sim, a gente sente falta, e a gente sente falta principalmente também trabalhando no online. Tudo bem, ossos e ofícios da profissão. Mas, Sara, como é que você faz? Bom, eu tenho um local aqui pra colocar o computador
E eu tenho um lugar com privacidade. Eu vim com o meu esposo, mas o meu esposo também trabalha 100% online, por isso que, inclusive, ele veio comigo ter a flexibilidade pra me acompanhar nessas viagens. E aí, nessas horas, eu vou atender 2 pessoas agora. Então, ele vai pegar o computador dele e vai tomar um cafezinho lá embaixo no hotel e vai trabalhar também. E é assim que a gente vai se organizando. Então, eu vou atender, já estou prontinha, inclusive, com o meu crachá aqui pra ir pro congresso e depois vou direto pra lá. Quem? Ganhou uma cartela de adesivo. Me conta uma fofoca psicológica agora. Ai, meu Deus, que nervoso. Não me vem. Vini, qual foi o maior acerto e erro que tu acha que tu cometeu na tua trajetória enquanto estudante? Eu acho que o meu maior erro foi ter demorado pra começar a estudar por fora da faculdade. Acho que fez muita diferença. E o meu melhor acerto, acho que foi ter começado a criar conteúdo no primeiro semestre. E aí as coisas teriam ficado complicadas. E agora ele está aqui, ó. Como embaixo? Sintropia. Ai, que vergonha. Ela fingindo que é tímida. Ai, como eu tenho vergonha. Quem? O namorado da... Quer dizer, o pretendente. Pra mim, estar no time da Sintropia é algo maravilhoso. É uma coisa que, se eu tivesse há um ano atrás, eu nunca esperava estar aqui, assim. Mas, ao mesmo tempo, é muito fácil, muito natural. A equipe, assim, é muito parecida, o nosso jeito, como as coisas fluem, a nossa amizade. É tudo muito gostoso de estar fazendo e tudo que a gente faz é muito genuíno. Então, estar nessa equipe, assim, é muito natural e gostoso e tudo é feito com muito amor, muito carinho. Detalhe que eles fazem tudo isso aqui, um time de quantas pessoas, Mari? Somos 7. 7 pessoas. Por detrás da Sintropia tem 7 pessoas. Sintropia. Peraí, não. Sintropia! Ai, que fofura! Dançando quadradinho. Ele tá visitando a namorada Sintropia. As inteligências artificiais se conhecem. Ele gostou de você, amiga. Ele tá dizendo pra mim que todo profissional tem que ter a sintropia pra funcionar o consultório. Claro! É isso? Então, bate palminha. Ai, Amiga, corta pra eu fazer um dispositivo dele. Desculpa, não posso fazer nada. Tá sendo tudo. Olha aqui, eu acho que ela chama Olivia, se não me engano. Você vai saber. A fofoca psicológica de hoje. Não, mas é sério, tirei. A fofoca psicológica de hoje É verdade. é sobre trabalhos em grupo na faculdade. Mas aí eu tirei. E tive muitos problemas assim ao longo da faculdade, sabe? E aí eu ia tirando, entrando em um, tirando, entrando, eu ficava, gente, eu sou uma pessoa perfeccionista. O meu tem que estar bem feito. Se você quiser fazer comigo, a gente vai fazer, mas eu vou ter que ficar perfeito. E aí a galera encosta. Ah, o Vini vai fazer, eu não resolvi então. Eu tive muito problema. Daí o que eu fiz? Eu fui limpando. Eu tenho 3 amigas na faculdade agora, na minha sala. O Rodrigo sobrou. Ele começou. E aí, Aí eu fui. Mas mas sexta-feira eu vou passar o dia todinho. Amanhã já. E amanhã. Amanhã na Polac e João Leonardo vão estar lá. Entendeu? É, gente, aqui é onde a mãe chora e o filho não vê. O parquinho das psicólogas no congresso. Tu tem que escolher um livro, daí tu escolheria qual? Terapia baseada em processos. Por quê? Terapia baseada em processos porque eu acredito muito
Aqui tem muitas formas de você visualizar o seu paciente, conseguir tratar ele. Então, esse é o livro mais atualizado, né? Principalmente com 2 referências, Wilson e André. Então, esse seria o livro que eu escolheria para a minha prática clínica, terapia baseada em processos. Gente, isso é muito louco, né? Estamos há, 6 horas no congresso e eu já tive conversas e já tive networking com, assim, dezenas de pessoas que eu admiro muito, pessoas que também abrem portas muito importantes no meu trabalho. E é por isso que eu digo que a melhor habilidade que você pode desenvolver quando se trata da divulgação e do marketing no seu trabalho é você ser uma pessoa cara de pau, mas cara de pau no sentido de você falar sobre o que você faz, de você se conectar com pessoas online, no offline também. E óbvio que tem muita coisa que você absorve teoricamente de momentos assim, de eventos assim, mas principalmente na nossa área, que a gente vive muito no nosso mundinho ali das 4 paredes do nosso consultório, né? A gente precisa disso daqui também. E a gente precisa também ser intencional quando nós estamos em eventos como esse. O evento tá sendo aqui no Expo, que é bem do lado do shopping, e eu achei maravilhoso porque, assim, pra almoçar a gente foi a pé e andou super pouco. E também, como não é um espaço muito grande, ficou tudo muito integrado e eu sinto que as pessoas também ficam mais integradas, sabe? Eu tava falando num take antes aqui do quanto que era importante a gente, tipo, aprender a fazer networking, né? Seja no online, seja no offline, enfim, você aprender a fazer network, tipo, se conectar com pessoas. Porém, eu também sou uma grande defensora que você... Tudo bem, é importante fazer networking, mas a gente também precisa entender o que é networking, o que é fazer networking e como ser estratégico e intencional em fazer networking. E assim, eu tô... Você não tá entendendo? Eu estou com a deputada Rose Moreira. Se tem uma pessoa que dá aulas em habilidades sociais, é a doutora Rose, tá? E aí, então, obviamente, eu pensei assim, cara... Ela vai falar aqui pra vocês coisas que ela acha que são extremamente estratégicas e intencionais quando você está se conectando com pessoas e fazendo networking. Ela já saiu aqui do evento com um livro, com 2 eventos presenciais, então assim, vocês estão aprendendo com a melhor, tá? Não, peraí. Gente, a Sara é um pouco exagerada. Mas bora lá. Então, o network é muito importante você entender que você precisa entender que network não é você ficar apenas querendo ali conteúdo ou querendo alguma coisa em troca, tá? Para você fazer um bom networking, você precisa ser uma pessoa interessante e nunca uma pessoa interesseira. O que as pessoas falam muito sobre networking? Eu preciso ficar próximo da pessoa e sugar aquela pessoa, tirar alguma coisa daquela pessoa. Então, primeiro erro. Eu posso começar com erro e desmistificar isso. Eu quero desmistificar o network. O network, você precisa ser uma pessoa interessante e nunca interesseira. Mas assim, para você desenvolver as habilidades do network, é importante você saber falar com as pessoas, ser educada. Parece o básico, mas isso é muito importante quando a gente fala de network. Se apresentar. Fazer network também te ajuda a captar pacientes. Fazer network também te ajuda a fazer parcerias. Fazer network também te ajuda em collabs. Então, assim, o network hoje ele é poderosíssimo. Porque você consegue se conectar, mas desde que você também seja uma pessoa muito interessante. Então, os passos são esses. Ser uma pessoa interessante, buscar sempre ali um conhecimento ativo para você saber conversar com uma pessoa. Porque se tem uma coisa que é ruim, é você conversar com uma pessoa que não sabe, que não entende, que é desinteressante, que só tá querendo te sugar. Então, essa pessoa totalmente interessada no que o outro também tá te falando, e você conseguir ter relações e conexões saudáveis, genuínas, são conexões genuínas. Isso, de fato, pra mim, é o networking. Não, e você falou algo que, tipo assim, eu fiquei pensando, né? Tem muitas pessoas que perguntam assim, como é? Porque é um universo novo na psicologia, né? Você fechar, tipo, parceria sendo psicóloga. E aí tem muitas pessoas que falam isso, como que fecha parcerias? E você falou sobre, tipo, dar algo em troca. E eu sempre penso assim, se coloque no lugar de uma marca. De alguém que vai contratar alguém ou que vai falar assim, cara, eu quero ser sua parceira, embaixadora, enfim. O que você espera daquela pessoa, sabe? O que você gostaria de ver naquela pessoa que te faria pensar assim, vamos chamar ela pra ser a nossa influenciadora, pra ser a nossa embaixadora? Então, assim, antes da gente pensar em quero algo dessa marca aqui, pense também em ser intencional, tipo, em divulgar a marca, em mostrar que você utiliza, se você já utiliza. É isso, tipo, eu acho que parte muito desse movimento de tem algo em você, que eu vejo em você, que eu vejo no seu conteúdo, na sua divulgação, que eu gosto bastante, por isso eu te contrato. Então, a gente, às vezes, faz a lógica inversa, né? Do tipo assim, o que eu posso extrair daquela pessoa? E eu acho que a primeira coisa também é você pensar, o que eu posso entregar ali? O que eu posso falar ali? O que eu posso entregar naquela roda? O que eu posso ajudar? Eu acho que você começar com essa... Toda vida que a gente fala de network, eu achei legal isso. Que a gente pensa no que a gente pode extrair da outra pessoa. Isso. Se você for com a mentalidade no que eu posso, tipo, oferecer ali naquela roda, e sim, você tem algo a oferecer, a gente sempre tem. Sempre temos. A mentalidade muda. E o network também muda. E assim, isso começa a
Você começa, quando você entende, muda essa mentalidade, você começa a fazer trocas genuínas. E você começa a, literalmente, se conectar. Por exemplo, aqui nós somos um exemplo disso. A gente se conectou porque, de uma certa forma, a Sara viu em mim o que eu entrego. E, de uma certa forma, também eu vi o que ela entrega. Então, é se entregar de forma genuína e não ser interesseira. Você precisa ser interessante também. Você precisa entender e saber falar com a pessoa. Então, isso pra mim é network, você poder ajudar o outro, olhar para o outro, se colocar no lugar do outro. É uma empatia na prática. Dito isso, quando ela lançar o curso de habilidades sociais, vocês comprem, porque assim, qualquer pessoa aqui falaria isso, tá? Juro. Gente, mas eu acho isso muito legal, essa questão de se unir e fazer eventos também. Entra muito E presencial. Tipo assim, eu sou 100% defensora do online. Eu cheguei ali ontem, eu falei, gente... Não, e eu sou 100%, tipo assim, defensora da bandeira do online. Mas assim, presencial tem, principalmente pra isso, cara. Tipo assim, você tá junto, você tá fazendo networking, tipo, agora a gente aqui, entendeu? Então, eu acho que esses eventos, assim, então, tipo... Dito isso, vamos agora fazer... Estamos prontíssimas para o segundo dia de CBTC. Hoje o dia vai ser um pouco corrido, porque eu vou pela manhã, eu volto às 13h30 pra atender, depois eu volto de novo, porque tem palestra muito importante à tarde que eu quero muito assistir. Esse é um ponto. Ontem eu não fui pra nenhuma palestra, mas Sara, você está em um congresso. Sim, porém eu estou em um congresso de terapias cognitivas, que não é tanto meu foco de estudo, e eu estou aqui mais a convite também de uma marca que, enfim, eu sou embaixadora e que eu admiro muito. E eu fiquei pensando nisso também ontem. Eu sei que a gente aprende muito em aulas, a gente aprende muito em palestras, a gente aprende muito em livros, mas tem uma fonte de conhecimento, tem uma fonte de repertório que a gente subestima muito mesmo, que é na conexão. Eu sei que eu tenho falado muito aqui nesse vlog, né, sobre vínculo, sobre conexão, sobre networking, e ontem foi um dia, eu tava conversando sobre isso com minha esposa, eu não parei um minuto de estar, tipo, conversando, de estar ali com pessoas. E é incrível o quanto que você pode extrair, é incrível quando você tem a humildade de ouvir, de estar disponível a ouvir, e ouvir isso com uma lente, com ouvidos, na verdade, ouvidos atentos mesmo. Você aprende a partir da história de outras pessoas, você aprende a partir do discurso também de outras pessoas. Essa é uma fonte de aprendizado, essa é uma fonte de repertório que também é valiosíssima. É incrível que às vezes a gente tá compartilhando ali valores, a gente tá compartilhando ali posicionamento, a gente tá compartilhando ali pontos de vista, e isso enriquece muito o nosso conhecimento. E eu não tô falando aqui sobre enriquecer conhecimento só sobre habilidades específicas. A gente pode estar, por exemplo, falando sobre criação de conteúdo, mas isso significar algo pra você, por exemplo, na sua prática clínica, na sua condução clínica. Ontem eu me peguei em vários momentos falando sobre intencionalidade nas conexões, ontem eu me peguei em vários momentos conversando sobre criatividade, sobre autenticidade. Ontem eu ouvi muitas pessoas também falando sobre isso. E, gente, isso modifica muito a nossa mentalidade, aquilo do contexto, do ambiente. E é muito bom também a gente poder extrair disso. Eu acho que essa é uma fonte muito valiosa e, particularmente pra mim, é uma fonte muito valorosa também. Por isso eu não me culpo, porque ontem eu não fui assistir uma palestra, mas eu já vi na programação que hoje à tarde tem uma palestra sobre ACT, amanhã também de manhã. Então, assim, estou me programando, na verdade, me programei pra eu conseguir aparecer pra elas duas. E vamos aí viver o segundo dia de CBTC. Gente, toda vida em congresso, esse é um ponto também. A minha mente, ela fica em um nível de aceleração, assim, bizarro. Faz 2 dias que eu tô dormindo, tipo, 5 horas por noite. E olha que eu estou, tipo assim, cansada, porque a gente passa o dia inteiro em pé e socializando e conversando. Isso também desgasta, né, assim, no nível tanto mental quanto físico. E eu tô demorando muito pra dormir. Eu acordo no meio da noite, passo muito tempo acordada e eu não tenho problema com isso, geralmente, né. Mas em congresso, toda vida é desse jeito. Tanto que quando eu volto, tipo, baqueada. Por isso que eu me programei também pra dessa vez voltar assim que finalizar o congresso e finalizar minhas programações aqui, pra eu ter um tempinho no final de semana pra eu conseguir, né, recarregar as energias antes de voltar pra minha semana de trabalho. Não, pois eu cheguei e falei, eu quero tirar. Mas tu
O que aconteceu? Eu perdi. Uma pergunta bem filosófica aí. Qual que é a pergunta filosófica? Eu vou jogar próxima. Essa foi a palestra favorita agora. A minha palestra favorita até agora foi a de João. Foi sobre o quê? Vocês vão falar. Autocompaixão. 1, 2, 3 e... Se você pudesse Amiga, a gente já fez 3 fit check. Eu não fiz. Ela chamou. Você chamou a gente pra 3 fit check e foi fazer network. Mentira, foi só uma pergunta. O primeiro, o segundo tava aqui. Não, eu não sei fazer network. Quem que fez? Tá no meu celular. O motivo do vídeo é porque outras pessoas também sentem dificuldades, entendeu? E isso é pra gerar uma humanidade compartilhada nas pessoas. Então vai. Eu também pensei. Eu tenho comigo. Então vai. 1, 2, 3 e... Foi mal. Você ganhei. Vamos lá. Quando você pensa em raciocínio clínico em psicoterapia, qual é a sua maior dificuldade? Vamos lá. Eu acho que é eu achar que nunca é suficiente. Tipo assim, tá, eu pensei na coisa, mas isso ainda não é suficiente. Eu deveria estar pensando mais, tem algo que eu não vi. Ficar na falta. Só cobrança, né? Não quero repetir, mas eu acho que é a gente sentir que quando a gente tá atendendo, a gente quer dar o nosso melhor, às vezes a gente se cobra achando que não foi, não ajudou, não sei. Eu acho que pra mim a maior dificuldade é saber respeitar e entender o tempo do paciente, porque às vezes você tem muita vontade de explicar alguma coisa pra ele ou de ajudar ele com alguma coisa que é muito nítida pra você, mas você precisa respeitar o tempo dele e não necessariamente acontece como você quer. Eu acho que é uma coisa muito difícil, porém é uma das coisas que eu mais valorizo na clínica, que é respeitar a nossa autenticidade. Tipo, você saber a estratégia, o raciocínio, mas você também conseguir encaixar isso no seu estilo terapêutico e honrar o seu estilo terapêutico. É uma dificuldade que fica no meu pessoal também, que é não ser a psicóloga boazinha. Sabe? De você trazer e você colocar o paciente realmente pra pensar e contestar ali, mas também ficar com medo de, sabe, de ser muito bruta. Então acho que é esse medo, assim, achar esse equilíbrio entre não ser essa psicóloga boazinha, mas também ser acolhedora, sabe? A ACT é um modelo prototípico, eu diria, da terapia baseada em processos. Não porque ela apresente qualquer tipo de superioridade a outros modelos, é porque a ACT é um modelo que já foi pensado como transdiagnóstico e baseado em processos desde a sua origem. Então ela nos ajuda a pensar isso e, obviamente, tem uma intersecção bem significativa com a terapia baseada em processos. Também não por acaso, Stephen Hayes, principal nome, né, do desenvolvimento da ACT, também é um dos desenvolvedores da terapia baseada em processos. Mas junto com Stephen Hoffman, que durante muitos anos fez treta científica com Stephen Hayes. Acho que muitos de vocês conhecem essa história, né? Eles brigavam por artigos científicos. É muito mais chique. Talvez algum de vocês diga, não, Márcio, o meu treinamento diz outra coisa. Meu treinamento diz que eu tenho que trabalhar com reestruturação cognitiva e fomentar a esperança. Joia! Nós estamos falando sobre caminhos diferentes para trabalhar exatamente a mesma coisa. Mas não importa o que o nosso treinamento tenha nos dito sobre isso, alguns pacientes serão refratários. E aí, a gente tem opções de outras técnicas que têm se mostrado eficazes para mobilizar esse processo. E aí a gente não precisa ficar pegado àquilo que o nosso treinamento de base nos diz. A gente pode continuar desenvolvendo outras formas de pensar o caso. E há esses processos que estão subjacentes às intervenções nos ajuda a ter um raciocínio clínico melhor, né? Quais são as variáveis que eu preciso mexer para atingir o alvo desse tratamento? Trazendo um pouco então da ACT, uma visão geral da ACT, enfim, o problema central aqui, né, não são as presenças, não é a presença de pensamentos ou noções difíceis, mas como o paciente se relaciona com isso, ou como a gente se relaciona com isso, né? O quão rígido, né, o quão evitativo a gente fica. E de novo a gente começa a encontrar esses pontos em comum, porque todas as terapias, né, todos os modelos de terapia, né, modelos explicativos. Aqui alguns livros que falam da ACT e a terapia para as relações amorosas. Esse livro aqui, eu sou uma das organizadoras, saindo daqui vai ter ali na sinopse, eu vou como autógrafo, tem um capítulo só de ACT para casal. Esse livro tem prefácio do Stephen Hayes e ele vai falar de anseios,
que todos temos os anseios mais profundos. E na relação de casal, esses anseios é que vão ser acionados, enfim, vão aparecer. Anseio individual, um significado na vida, coerência, todos nós precisamos ter coerência daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente, senão a gente precisa ficar se cuidando muito. A competência do que eu faço, né, tá de acordo, tem validade, anseio de pertencimento. E numa relação amorosa, enfim, significado compartilhado, compreensão um do outro que está acontecendo, validação, como é importante a validação, a parceria, segurança, conexão. Então esses anseios é o que estão bem embaixo quando pode aparecer algum comportamento demandando alguma coisa. Então, diretamente do stand aqui do CBTC, uma novidade feita quentinha no forno, no caso, naquela mesa ali do CBTC. Agora, quando você tem um paciente que está vindo de outra plataforma ou nunca usou Sintropia e já tem documentos antigos, você pode simplesmente clicar no seu paciente, você vai ver aqui a opção de migração, clicou em migração, arrastou para cá documento, seja PDF, seja Word, o que quer que seja, a nossa inteligência artificial vai ler aquele documento, vai ver a data, vai classificar e já vai criar os eventos retroativos daquele documento, já vai anexar no seu paciente. Então é só pegar tudo, arrastar, jogar, seja Sintropia e vem ser feliz com a gente. Qual que é a melhor parte e a parte mais desafiadora? A parte mais desafiadora é ter que aprender algo todo dia. Novo. Sim. Tá? Então, a desenvolver, a programar, a mexer com ads, assim, é bem desafiador. E a melhor parte é ver todo dia várias pessoas agradecendo, falando que a Sintropia mudou a vida delas. Não aguento mais, diga like, tá quando me diga. Não. Só deu oi? Não? Chega, só oi. Tá bom. Oi. Se inscreve no canal. Ai, boa. Tua bateria acabou. Acabou, amiga. Não. A bateria da Rose acabou. Gente, eu vi. Se a Rose tá falando que a bateria dela acabou, realmente não sobrou pra ninguém mais. 4 dias de congresso, é muito. Nota do coffee break do congresso. 10. Nossa, que generoso. É mentira, não é 10 não. 6,5, vai. Eu falei pra ser generoso, amigo. Mas o bolo tá bom. O bolo tá bom. Pão de queijo e borracha, não é bom não. Mas o bolo tá bom. Tu provou o cookie ontem? Não. Corta. Hoje não tem Mas isso vai ter after, Eu não sei se vocês sabiam, mas eu tenho uma irmã gêmea, tá? E eu encontrei ela aqui no congresso. E ela tem uma comunidade maravilhosa, que você vai falar depois também sobre a sua comunidade, tá? Mas o que você acha que é uma coisa não muito óbvia que nós, terapeutas, precisamos fazer pra nos tornarmos bons terapeutas? Ótimo, sabe? Gente, primeiro, assim, que honra ser comparada como irmã gêmea dela, né? Assim, tô me achando um pouco. Mas, respondendo a pergunta, uma coisa que eu acho que não é tão óbvia, assim, é falar sobre o próprio autocuidado da psicóloga, da profissional. A gente é ótimo em falar sobre isso com os nossos pacientes, a gente entende muito bem, inclusive, a importância, né, desses momentos de se cuidar, de descansar, de focar no nosso bem-estar em termos até de exercício físico, alimentação, sono, mas a gente acaba deixando isso um pouco de lado, passando um pouco por cima disso enquanto profissionais, querendo dar conta de tudo, querendo cuidar de todo mundo. Então, o que eu diria nesse sentido, de menos óbvio, é foquem em vocês, tenham momentos focados onde vocês vão ser a sua prioridade, né? Então, estabelecer bem uma rotina, onde vocês tenham cuidado com o sono de vocês, exercício físico, que é um ótimo regulador emocional, a gente sabe disso, alimentação, descanso, e o descanso, assim, descanso mesmo, de lazer, de estar tranquila, de não estar querendo produzir o tempo todo, que é uma coisa, principalmente a gente que tá na rede social, né, tá o tempo todo querendo produzir, ser performático, não só dentro do atendimento, mas também fora. Então, eu acredito que tá muito ligado a isso, assim, sabe, Sá? Essa questão mesmo da gente se permitir se cuidar para cuidar ainda melhor dos nossos pacientes. Tem uma frase que eu sempre coloco nos meus stories, quando eu posto assim que eu tô treinando, né, que é sempre de manhã. Eu falo, cuidando de mim para ter energia e foco para cuidar dos meus, né? Então, é isso que eu diria para cada uma de vocês, assim, se cuidem e vocês vão se tornar, sim, profissionais ainda melhores. Não, e eu acho isso legal porque
por mais que a gente fale muito isso, né? Tipo assim, cuidar da gente pra cuidar do outro. Eu sinto que isso é uma coisa muito difícil pra gente. Sim. Se a gente não tá ali lendo um livro, se a gente não tá ali assistindo uma aula, se a gente não tá ali fazendo um curso, parece que a gente não tá fazendo algo útil pra nós enquanto terapeutas e pros nossos pacientes. Sim. Então, você falar sobre isso é muito importante. Foi daí que nasceu a ideia da comunidade, do Voa? Foi. Conta como é que nasceu aí o Voa. Gente, o Voa, inclusive, ele nasceu, eu tenho uma sócia, né, que é a Bia. E ele nasceu exatamente nos momentos de cafezinho pós-treino. Então eu e a Bia, a gente se aproximou pelo digital, a gente não estudou juntas, a gente não se conhecia. E aí a gente morava na mesma cidade até então, aqui em Campinas, onde está sendo o congresso. E começamos a combinar, vamos treinar juntas? As duas ali estavam tentando criar uma rotina de treino, as duas com certa dificuldade para criar essa rotina. Entendo. Fomos juntas, começamos juntas, fomos ficando amigas, tomando cafezinho depois. E foram nesses cafés pós-treino que a gente começou a pensar em criar uma comunidade para psis, para compartilhar sobre nossa trajetória, sobre o que funcionou, sobre captação de pacientes, sem deixar de lado essa raiz, essa essência do que fortaleceu eu e ela, né? Inclusive enquanto profissionais, assim, a partir do momento que a gente começou a se cuidar, a gente percebeu que a gente tinha mais energia, que era mais gostoso estar ali para atender, o dia rendia de uma forma diferente, sem aquela cobrança, sem aquela sensação também de não dar conta das coisas. Então, a comunidade ela veio já com essa essência de isso daqui vai ser algo principal pra gente, uma bandeira que a gente vai defender. Então, a gente vai ter uma comunidade para psis, para ensinar a captar, para ensinar a produzir conteúdo, sim. Mas a gente não vai deixar de lado elas, em primeiro lugar. A gente não vai deixar elas esquecerem delas. Então, foi mais ou menos disso que a comunidade nasceu. Nossa, é porque vocês criaram um contexto pra isso e que não existe, né? Assim, não existe. Eu acho que a gente é isso, a gente tem muitos, eu sempre falo isso, a gente tem muitos contextos pra estudar, pra ver, se aprofundar em uma teoria, livro, enfim. Mas a gente não tem contexto pra gente poder, sim, vivenciar a psicologia, mas vivenciar a psicologia pra além da teoria. Exato. Vivenciar a psicologia que tem conexão, vivenciar a psicologia que tem autocuidado. Total. E elas criaram um contexto pra isso. Então, assim, arrasaram. Não, e tá super dentro da nossa comunidade, né? A gente já fez eventos de bem-estar, de wellness pras meninas da comunidade. Então, assim, a gente vai continuar levando essa bandeira no offline e no online também. Vai estar aparecendo aqui, ó. O arroba assim, ó. Sabe, destaques tem coloridas, tem lilás, tem rosa. Má, qual que você acha que é o maior desafio na hora de você ensinar ACT e qual que você acha que também é o maior desafio das pessoas aprenderem e se aprofundarem na ACT? Eu adorei essa pergunta, porque muita gente quando quer aprender ACT quer apenas racionalizar e quer apenas entender ACT. O que as pessoas não se dão conta é que pra gente poder aprender ACT de fato, a gente precisa viver ACT. Então o maior desafio seria isso, tirar as pessoas do cabeção, de ficar muito racionalizando e pensando e tentando achar todas as respostas por trás da razão e colocar as pessoas mais em contato com o sentir, o experienciar, o viver a flexibilidade psicológica na própria pele. Então isso por si só já facilita o aprendizado e ao mesmo tempo é o maior desafio. Total. E eu tenho uma sensação também quando as pessoas aprendem sobre ACT, é muito tipo o Exaflex. O Exaflex. E a gente fica muito rígido no Exaflex. Exato. Então acho que de fato é muito difícil. Eu acho que é um convite que a gente faz para os nossos pacientes de estarem expostos ali ao desconforto, mas enquanto terapeuta a gente quer estar na zona segura. Exato. E isso de fato é muito desafiador. E às vezes os terapeutas também têm aquela coisa assim de eu vou estudar sobre ACT, vou estudar sobre aceitação como uma forma então para eu resolver o sentir. Sim. Então quer dizer que se eu aceitar, eu vou parar de sentir, vou parar de sofrer, vai parar de ser difícil. Então eu acho que isso também é uma armadilha que a gente cai, assim, nessa tentativa de resolver, de achar uma fórmula para só sentir bem-estar. E não tem como, né? Tanto os nossos pacientes quanto o terapeuta também vai entrar em contato com emoções difíceis, assim. Então aceitar não tem a ver com resolver ou diminuir aquilo que é difícil, mas sim a gente poder abrir espaço para aquilo que é difícil em prol daquilo que é importante. Amei, Má. E é assim que estamos na sexta-feira para o jantar de Dona Sintropia. Mais baixinha, volta pra frente. Eu tô na frente. A média.
como sempre, o discurso não tem nada planejado. Tá vindo direto do topo da minha cabeça agora, olhando para as pessoas maravilhosas. Obrigada. Não sei o que vai vir, pode vir uma merda qualquer, mas eu vou falar o que eu penso, assim. Primeiramente, já comparando com o último Viner, eu já acho bizarro ter essa quantidade de pessoas aqui. Já é muito mais do que tinha no Viner anterior, então muitas pessoas entraram nesse último ano, assim, que são pessoas incríveis, assim. Posso começar falando pela Bruna, que foi uma pessoa que viu a gente lá no Viner, achou incrível. E eu, pessoalmente, eu tinha a Lívia como referência total, Marcelo também, e de repente eu vi a Lívia tirando uma foto com a Bruna e falando, nossa, é ela. Eu falei, que é essa pessoa, cara? Como é que ela tá incrível? Fizemos o call, Thales apareceu no primeiro call, foi paixão à primeira vista. Então, assim, eu acho que a realização que a gente está tendo aqui, a Sintropia, é muito um conjunto de pessoas que têm os mesmos valores, assim. E eu não digo valor pelo jeito brando que se tem hoje de valor de família, de dinheiro, não. Valor de querer o bem, assim. Eu acho que na Sintropia é uma empresa, assim, que a gente genuinamente quer o bem um do outro, assim. Eu digo pela equipe, pela Mari, pela Lu, pelo Rafa, pelo Felipe, pelo Alex, pelo Gabriel, assim, que somos todos nós no dia a dia. A gente genuinamente quer o bem um do outro, assim, a gente liga um pro outro, né? E no próximo evento Sintropia você vai dar uma passadinha lá. Lógico, eu tô vendo quem que eu vou eliminar desse paredão aqui. Ó, aqui tá só as maiores embaixadoras e influenciadoras em Sintropia. A gente tá falando que quando tiver o evento no Rio, você vai dar uma passadinha lá, falar um pouquinho de oratória. Com certeza, vai ser um prazer falar com vocês. E olha uma coisa, é só psicóloga maluca que vai dar ideia aí pra que não vai ter fim agora. Gente, posso contar o perrengue pra fechar esse vídeo com chave de ouro. Fomos embarcar, meu ticket não passou porque compramos passagem no horário errado, eu e meu esposo. Meu esposo, no caso, já embarcou porque tava no horário certo. Eu só vou embarcar 2 horas da tarde. E aí, como já somos muito íntimas, vocês estão me vendo nessa situação aqui, em total privação de sono, porque eu literalmente não dormi desde ontem. Eu falei, gente, não vou aguentar, preciso tirar pelo menos uma sonequinha. E aí eu vim pra uma cápsula aqui dentro do aeroporto dormir. Mas é isso, a flexibilidade psicológica, eu volto daqui a pouquinho. Eu vou descansar um pouquinho, eu vou almoçar depois. Essa viagem foi muito bem vivida. Quando eu chegar em Fortaleza eu vou descansar muito. Eu acho que isso aconteceu só pra gente finalizar o vídeo mesmo assim, ó, com chave de ouro. Essa foi uma viagem muito especial pra mim. Eu já estou com saudades e definitivamente vai ser uma viagem que ela está marcada no meu coração. E esse vlog também foi um lembrete pra você de que a psicologia não precisa ser solitária, de que a psicologia ela deve ser feita com muito afeto, com pessoas reais, com olho no olho. Eu espero muito que você tenha amado viver esses dias de CBTC com Dona Sintropia junto comigo. Pra mim também foi muito especial, foi muito importante trazer vocês pra esses dias aqui comigo. Beijão, vou tirar uma soneca e até o próximo vlog aqui do canal.